Abrir a Bíblia em Ruth capítulo 1. Vamos falar sobre Ruth, a Moabita. Meus queridos, na última quarta-feira, nós falamos um pouquinho sobre a escolha de Abimeleque, a péssima escolha que ele fez e as consequências que isso trouxe para a sua família. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais da continuação dessa história, mas em especial eu quero destacar algumas qualidades na vida da Ruth, que leva o nome do livro. Vamos ler comigo a partir do verso 6, a palavra de Deus, Ruth 1. Diz assim a palavra de Deus: Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda quando esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Verso 14. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Verso 16. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Verso 19. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Mais 3 versículos. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi:
deixa-me ir ao campo e apanhar espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, mais uma vez buscamos a Tua face em oração, para pedir a Tua misericórdia, para pedir, Senhor, que o Senhor derrame do céu o Teu poder aos nossos corações, e fale conosco essa noite. Sabemos que a palavra do Senhor é o poder do Senhor em nossas vidas. Deus, fala ao nosso coração, nos ajuda, nos transforma, nos renova, nos ensina, capacita-nos, Senhor, pela Tua palavra. Abre os nossos olhos, que nós aprendamos a não ignorar os simples conselhos da Tua palavra, conselhos práticos, conselhos que nós precisamos, conselhos úteis para o nosso viver. Deus, fala ao nosso coração essa noite. Eu peço ao Senhor misericórdia, peço ao Senhor graça, peço ao Senhor que nos abençoe com a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Então, conforme eu falei, semana passada nós falamos da tragédia na família da Noemi, por causa de uma decisão mal pensada de Elimeleque. E aqui nós vemos, irmãos, a decisão de Noemi de voltar para Judá. Ela viu que ir para Moabe foi bom um pouco, mas as consequências lá não foram tão boas, foram horríveis na verdade, e ela entendeu que estava na hora dela voltar para sua terra, começar do zero, tentar de novo. Ela entendeu que, olha, está na hora de eu tomar o meu rumo, aqui não é o meu lugar, não era nem para eu ter vindo para cá. E ela foi indo, o texto diz, e ela foi com as suas 2 noras, que perderam seus maridos. O texto diz que elas foram andando, e aí num determinado momento, ela fala para as noras: volta para casa, volta lá para os seus parentes, deixa eu ir sozinha, né? Vocês podem ainda ter marido e ter filhos, vocês são novas, vão aproveitar a vida, vão ter família, deixa eu aqui, né? Uma velha sem esperança, uma velha sem futuro, vai ficar junto de mim para quê? Aí uma delas, a órfã, falando: tá bom, abraçou, chorou, tal. Tudo indica que elas se gostavam demais, né? Era um relacionamento de nora e sogra muito interessante, nós vemos aqui, muito bonito, muito carinhoso. Mas a nora, a órfã, seguiu o conselho da Noemi e foi dar continuidade na sua vida, na sua terra. Quem sabe casar, quem sabe ter uma família que ela não teve. Mas aí tem a Ruth. E a Ruth, meu querido e minha querida, nós vemos algumas qualidades nela que impressionam. Qualidades tão simples, qualidades que graças a Deus eu vejo na vida de muitos irmãos e irmãs em especial. Puxa, como é bom, né, você refletindo sobre isso, você pensar: puxa, olha, essa pessoa tem essa qualidade, olha, essa qualidade eu vejo em fulano, que legal, que bênção. É muito bom isso, qualidades maravilhosas. Eu gostaria de mostrar para os irmãos de forma rápida 4 virtudes de Ruth. Ruth, a Moabita. A primeira virtude que eu quero destacar com os irmãos é que ela era uma companheira leal. Companheira leal. Nós vimos aqui, quando elas voltaram, saindo de Moabe, elas foram acompanhando a sua sogra, e elas estavam indo em direção a ajudar, estavam indo com a sua sogra, elas estavam juntos dela. Bom, você vai começar do zero, nós vamos lá começar do zero juntas. Só que daí a órfã tomou o seu caminho, mas Ruth não. O texto diz que Ruth se apegou a ela. É o que diz o verso 14, o final. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Uma companheira leal.
Gente, isso é algo tão precioso. Uma pessoa que tem isso no coração de ser companheiro ou ser companheira, uma pessoa que partilha do sofrimento, que partilha da dificuldade da pessoa, uma pessoa que se importa de estar junto, de caminhar junto, no caso aqui caminhando literalmente. Talvez alguns aqui não tenham isso como sendo algo importante, ser uma pessoa companheira, ser uma pessoa que está do lado, ser uma pessoa que na hora da dor, na hora da dificuldade, senta do lado e se propõe a ajudar. Mas graças a Deus eu sei que muitos aqui são, graças a Deus, um coração disposto a ajudar, um coração companheiro, um coração que senta do lado e se importa, que pergunta, que se interessa, que partilha do sofrimento. Ruth foi companheira. Pessoa que não é companheira, às vezes a gente conhece tantas pessoas, né? O contrário disso é uma pessoa falsa, uma pessoa fingida, uma pessoa interesseira. Quando estava lá tudo bem, quando seu marido chegou aqui cheio de dinheiro, construiu esse casão, não sei o quê, a gente se interessou, mas agora que ele morreu, né? Meu marido também morreu, e agora você não tem nada, não tem o que sustentar, você segue seu caminho, eu sigo o meu. Sabe, às vezes as pessoas só querem estar do seu lado por interesse, quando você está tudo bem, quando você está ganhando bem, mas e quando você está mal? Dizem que as crises, né, revelam quem são nossos amigos, e Ruth estava sendo mais do que uma nora, estava sendo amiga que a sua solitária sogra tanto precisava. Gente, era a hora que ela mais precisava de alguém. Perdeu o marido, e depois perdeu os 2 filhos, sem ter neto, não ter quem vai sustentá-la, precisava voltar embora. Nessa hora apareceu uma grande amiga. Que amiga maravilhosa, a Ruth. Que amiga, sabia que a sua sogra não tinha nada a oferecer, nada. Sabia que ser companheiro da sua sogra seria partilhar de vergonha, muita vergonha, muito desprezo, porque ao chegar na sua terra, lembre-se, cidade pequena, Belém era uma cidade pequena. Quando você lê o texto do livro de Ruth, você vê que a cidade inteira sabia da história delas, cidade inteira comentava a Ruth, Noemi, com a Ruth, a Moabita, as pessoas sabiam, a cidade comentava, uma cidade pequena, um sabia da vida do outro, as pessoas iam ser sem misericórdia. Muitos têm misericórdia, mas muitos não. Bem feito, quem mandou não confiar no Senhor? Bem feito, tá vendo? Tinha tudo, olha aí, terra, nariz empinado, agora volta aí, né? As pessoas, sabe, você já está caído, tem pessoas que pisam mais ainda. E veja, ao decidir acompanhar a Noemi, Ruth, ela estava tomando para si esse fardo também. O desprezo a aguarda, mas eu vou estar do lado dela, companheira. Que você tenha isso no seu coração. Deus me ajude a ser uma pessoa companheira ou companheiro. Sabe, como é fácil eu desprezar, eu virar as costas para os meus amigos, para as pessoas quando elas mais precisam. Como é fácil, sim, poderia falar 1001 coisa, poderia chegar para eu não te disse, eu não te falei, e falar aquele sermão, mas a pessoa já sabe, você não precisa falar mais nada, você só vai, como eu disse, ajudar a pisar mais ainda nela, ela já sabe. Companheira, que virtude maravilhosa na vida de Ruth, a Moabita. Uma outra virtude que eu vejo é que ela era compassiva, está inteiramente ligado com a anterior. Olha só, compassiva, você vê como uma virtude está relacionada com a outra. Além de companheira, ela era compassiva. Ela disse no verso 16: não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu.
No final do verso 17: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Quando eu falo que ela era compassiva, é porque ela sabia que a sua sogra não ia ter com que se virar, ela não ia ter com que se sustentar. Ela sabe que a sua sogra ia ter que mendigar, provavelmente, catar restos de comida, de alimento, e olhando para a situação da sua sogra, primeiramente a situação emocional da sua sogra, e também talvez a condição física dela, pela idade e tudo mais, que ela se compadeceu. Além de agir como companheira, ela se compadeceu. Meus queridos, um coração compassivo. Como que essa mulher vai se virar? Como que essa mulher vai sustentar? Como que essa mulher vai viver sozinha? Veja, Ruth tinha o direito de cuidar da própria vida, de seguir o seu caminho. Ela sabia, como eu disse, ao seguir junto de Noemi, a situação ia ser difícil para ela. Mas ela poderia ter seguido a sua vida, achado um outro marido e vamos embora. Eu sempre quis ter minha família, sempre quis ter filhos. Mas ela teve compaixão da sua sogra. Compaixão, o texto diz, a ponto dela quase brigar com a sogra. Falou: olha, não fala mais para mim ir embora, que eu não vou. Não insista, já falei. Eu vou onde você for, onde você morrer, eu vou morrer junto. Olha, onde você for enterrado, eu vou estar lá, porque eu vou estar do teu lado para te ajudar. Eu vou estar do teu lado para passar essa situação junto de você. Companheira compassiva. Puxa, meu querido, ore e olhe ao Senhor, para que a compaixão seja uma marca registrada na sua vida. Deus, me ajuda a ter compaixão. Me ajuda a ter compaixão, porque quando tiveram compaixão de mim, aquilo foi muito importante. Quando eu precisei e tiveram compaixão de mim, oh Deus, como aquilo foi maravilhoso. Quando o Senhor teve compaixão de mim, eu, miserável pecador, quando o Senhor se compadeceu da minha alma, da minha miséria, e o Senhor estendeu a mão para mim, Deus compassivo. Quando eu tenho pecado e caído e errado, e me rastejado no lamaçal podre do pecado, e eu me chego ao Senhor fedendo, por causa da minha nojeira espiritual, o Senhor me lava, o Senhor me limpa, o Senhor me dá uma chance. Deus, me ajuda a ter um coração compassivo também. Ore, irmãos, por isso. Peça ao Senhor: Deus, faça de mim que eu seja conhecido pela minha compaixão. Porque ao olhar para Jesus eu vejo compaixão. Ao olhar para o Senhor eu vejo um Deus compassivo, que olha para a nossa situação e se compadece e nos ajuda. Deus, me ajude a ter um coração compassivo. Uma terceira característica, uma terceira virtude que eu anotei aqui, ao estudar um pouquinho de Ruth, a Moabita, é que ela era colaboradora. Na verdade, a palavra certa era trabalhadora, mas eu estou fazendo aqui tudo com C, companheira, compassiva, e a outra palavra que eu achei parecida, o sinônimo de trabalhadora, era colaboradora. Nas empresas nós somos chamados assim, colaboradores, os colaboradores da empresa. Não fala os trabalhadores, fala os colaboradores. E Ruth, ela era colaboradora, ela era trabalhadora. Sabe, por isso que eu passei um pouquinho do capítulo 2. Diz aqui no verso 2: Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela, verso 3: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Veja, ela viu a necessidade e ela não ficou esperando. Ela não ficou esperando a misericórdia das pessoas. Ela não ficou esperando cair do céu. Ela foi trabalhar. Ela foi correr atrás do prejuízo. Ela foi se virar.
Ruth, a trabalhadora, ela não fez corpo mole, ela não ficou sentada lamentando, lambendo as suas próprias feridas ali. Não, ela foi pôr a mão na massa. Oh Deus, eu agradeço ao Senhor por estar numa igreja de pessoas trabalhadoras, graças a Deus, pessoas trabalhadoras, pessoas esforçadas, pessoas dedicadas, pessoas que sabem que vai acordar cedo e dormir tarde por causa do serviço, por causa das responsabilidades. Deus abençoe os irmãos. Ser uma pessoa trabalhadora é uma grande bênção. Gente, é bênção. Isso é uma bênção. Pessoa que tem disposição para servir, disposição para ajudar, sabe, se preocupa e quer, sabe, isso é tão maravilhoso, isso é tão bom. Veja que o contrário disso, né, dessa característica, dessa virtude de Ruth, é você ser uma pessoa folgada, você ser uma pessoa preguiçosa, ser uma pessoa acomodada. Nós não vemos nada disso no relato aqui de Ruth. Vemos uma pessoa trabalhadora. Ela sabia que era um serviço humilhante, mas ela foi. Sabia que as pessoas iam estar falando dela pelas costas, ela foi. E ela sabia que era um serviço perigoso também. Tanto é que Boaz, ele dá uma advertência para os seus, uma orientação para um dos seus encarregados aqui. Ele fala: olha, deixa ela em tal lugar, protege ela ali, para que ninguém a moleste, porque era muito fácil, ela estava sozinha ali no meio do campo catando, e um homem ou um grupo de homens fazer alguma coisa com ela ali. Afinal, quem ia defendê-la? Não tinha ninguém, não conhece ninguém. Era perigoso, era cansativo, era pesado, serviço pesado, mas ela foi. Olha que virtude maravilhosa na vida dessa mulher. Além de companheira, além de compassiva, colaboradora, trabalhadora. Que bênção. E aí tem a quarta e principal virtude que eu vejo nela, que também é com C. Ruth era crente. Crente, pastor, crente. Em algum momento, ali com a sua família, com seus familiares, ela ouviu sobre o Senhor. Talvez em vários momentos ela ouviu sobre Deus, sobre os seus feitos, sobre a grandeza do Senhor, sobre a história do povo de Noemi, a história do povo do seu marido. O normal seria ela falar assim: peraí, que Deus é esse que vocês têm, que é tão poderoso assim, que faz esse monte de milagre que vocês falam que Ele fez, mas aí quando alguém do seu povo vem para a nossa terra, acontece uma desgraça dessa. Cadê o seu Deus? Não é isso que as pessoas iriam jogar na cara? Cadê o seu Deus? Porque Ele não protegeu vocês? Olha a desgraça que vocês estão agora. Morreu o marido, o provedor, morreu os 2 filhos dessa mulher, e eu não quero servir o Deus dessa mulher não. Que desgraça, só desgraça após desgraça. Mas não foi isso que ela fez. De alguma forma o coração dela estava no Senhor. Quando Noemi falou para as mulheres: vão e voltem lá para os seus deuses, a resposta rápida, direta de Ruth foi: não, meu lugar não é mais lá, o seu povo é o meu povo agora, eu sou parte do povo de Deus agora. Ela diz: o seu Deus é o meu Deus. Veja que ela não diz, e eu pensava, irmãos, quando eu estava estudando esse texto, eu acho que parece incrível, mas das milhões de vezes que eu li esse texto, eu sempre li ele pensando assim, Ruth falando: olha, o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus daqui para frente. Eu sempre imaginei assim, mas ela usa o verbo, hoje me chamou a atenção, ela fala o verbo no presente: o seu Deus é o meu Deus. Ela não diz será o meu Deus, ela diz é. E aí no verso seguinte, olha só: onde quer que morreres, morrerei eu e serei sepultada, faça-me o Senhor. E a palavra Senhor aqui é a palavra Adonai. Ela chama Deus de Adonai. Ela não diz: e faça o seu Deus, segundo o nome dele mesmo.
Esse Deus de vocês aí, ela invoca, ela faz um juramento aqui, invocando o nome de Adonai. Olha como o linguajar dela fala muito da fé dela. Olha que bênção, olha que coisa grandiosa. Gente, mas foi um tapa para mim tão forte. O teu Deus é o meu Deus. Olha que virtude maravilhosa. A principal de todas, ela era crente em Deus. Verso 12 do capítulo 2 diz, é Boaz falando com a Ruth. Ele diz assim: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Sim, meu querido irmão, Boaz confirma, você buscou refúgio em Deus, você buscou refúgio sob as asas do Senhor, e Ele vai te abençoar. Boaz estava dizendo, você se voltou para o Deus certo, e você vai ver que você fez a decisão certa. Esse Deus em cujas asas você se abrigou na hora mais difícil da sua vida, Ele vai te recompensar. É o que ele diz aqui. Deus vai te retribuir, porque o nosso Deus é um Deus de recompensa, amém? Amém. Deus é um Deus de recompensa. Então, meus queridos, 4 virtudes maravilhosas que eu vejo na vida aqui de Ruth, nesse trechinho que eu estava estudando hoje, e que eu creio que são maravilhosas, essas virtudes para as nossas vidas também, não só para as mulheres, mas para todos nós. Ser uma pessoa companheira, ser uma pessoa compassiva, ser uma pessoa colaboradora, trabalhadora, que tem disposição para servir, para ajudar, que não fica só olhando, que se movimenta, que se oferece, que não tem preguiça, que não é acomodada, e principalmente uma pessoa crente em Deus, e crente de verdade, crente a ponto de mudar a sua vida, de tomar decisões que, afetariam o seu futuro, por causa dessa fé. Olha que bênção. Boaz falou, Deus vai retribuir pelo que você fez, Deus vai retribuir, porque você teve misericórdia daquela mulher, a sua decisão, está todo mundo aqui falando que você fez, qualquer outra teria ido embora, largado, vou deixar aquela velha morrer, mas você não fez isso. Ele falou, Deus te retribua, esse Deus sob cujas asas você se abrigou, Deus te abençoe. Olha que bênção. Quando nós assistíamos a seleção brasileira há uns tempos atrás, há uns anos atrás, tinha lá Ronaldinho e Ronaldinho, mas um Ronaldinho era Ronaldinho Gaúcho. Por que era nome tão grande assim? Era para diferenciar do outro Ronaldinho. Acho que Ronaldo é um dos nomes que mais eu tenho visto aparecer na seleção brasileira, Ronaldos. Vários Ronaldos já passaram pela seleção brasileira. Mas falando desses dois, Ronaldinho e Ronaldinho Gaúcho, por que ele levava esse nome Gaúcho? Para diferenciar do outro. Quando você vai lá para Mateus 10, vai lá para Mateus 10, rapidinho. Mateus capítulo 10. Mateus 10, o final do verso 2 diz assim, Pedro e André e seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão. E aí você vai para o verso 3, está lá, Mateus o publicano e Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Pode ver que um fala que era um Tiago, filho de Zebedeu, e o outro fala que era Tiago, filho de Alfeu. Por que essas características? Por que falar disso? Para diferenciar um Tiago do outro. Tá, pastor, por que você está falando isso? Eu estava vendo um livro de Ruth hoje, e eu vi que várias vezes aparece Ruth a Moabita. Por que não fala só Ruth? Quantas Ruth aparecem aqui na história? Você não vê, só vê uma. Se a história tivesse então, e aí chegou outra Ruth, qual Ruth? A loirinha. Não, a Ruth, não, só fala de uma Ruth. Mas o texto fala Ruth a Moabita. Por que precisa falar isso? Ruth a Moabita. Aparece no verso 22, e assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita. Não bastou falar que era sua nora, como se ela tivesse outras. Sua nora, a Moabita.
Aí nós vemos isso também, cadê? Eu anotei aqui, no verso 6 do capítulo 2, esta é a moça moabita, que veio com Noemi na terra de Moab. Bom, aqui tudo bem. No versículo 21, continuou Ruth, a moabita, e assim vai. Me perdi, mas tá bom. No verso 10 do capítulo 4, e também toma por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom. Veja, por que fala Ruth, a moabita? Afinal de contas, Deus é o autor desse livro. Deus quis que cada palavra tivesse escrito nesse livro, e Ele quis que fosse registrado assim. Para mim parece desnecessário, tá? No começo já falou que ela era moabita, por que está falando agora Ruth, a moabita? Para quê? Sabe por quê, meus queridos? Eu creio, meditando sobre isso, eu creio que é para mostrar o poder e a graça de Deus. Porque ser moabita e ficar destacando aqui Ruth, a moabita, uma vez que Moab e Israel eram inimigos, estavam sempre em conflitos, sempre. Moab era um povo idólatra, inimigo, uma outra cultura, costumes diferentes, etc. Tem toda uma história bíblica Era como hoje em dia, se fosse Ruth a muçulmana. Pensa, Ruth, quem que foi Ruth a muçulmana? Aquela que veio lá daquele país em que adoram Alá, e agora segue ao Corão, e agora está aqui, está andando conosco. Quem? Ruth a muçulmana. Não seria forte isso? A pessoa no meio dos judeus ali, uma pessoa que era muçulmana, que veio dentre os muçulmanos, é algo forte, Mas para mim, Deus quis questão de frisar isso, que era Ruth, a moabita, porque para mostrar que Deus pode usar quem Ele quiser. A história de Ruth é uma das histórias de amor mais lindas da Bíblia. Uma moabita, uma mulher de um povo desprezado pelos judeus, uma mulher de um povo que estava sob a maldição de Deus, um povo que idólatra, um povo, desse povo, Deus levantou alguém, e na vida desse alguém, Deus fez uma obra tão maravilhosa, que uma das histórias de amor mais lindas da história da humanidade, porque essa história aqui tem o quê? Pelo menos uns 3.000 anos. 3.000 anos, contando essa história, uma linda história de amor. Uma linda história da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus, usando essa mulher como protagonista. Como eu disse, para Deus mostrar que Ele usa quem Ele quiser. Quando Ele quer mostrar o seu poder, a sua graça, a sua fidelidade, Ele pega uma mulher lá de Moab. Podia ter tirado uma das filhas de Israel, mas Deus escolheu uma mulher lá de Moab. Quando Deus quis sustentar Elias, Ele pegou uma viúva lá de Serepta. Tinha tantas viúvas, tantas outras mulheres para Deus fazer uma história maravilhosa na vida dele, mas Deus foi pegar uma mulher lá de Sarepta. Deus fez a mesma coisa aqui com Ruth, a moabita, para mostrar que Ele pode usar quem Ele quiser, e Ele pode fazer uma obra linda na vida de quem Ele quiser, até comedores de arroz, feijão e farinha como eu e você. Pessoas que às vezes falam, não, na minha vida jamais Deus pode fazer uma grande história. Pode, e pode. Não há nada impossível e difícil para o Senhor. Mas já passou tanto tempo. Para Deus não. Para Deus não. E também eu creio que para Deus mostrar que Ele pode mudar a história de quem Ele quiser. Meu querido, se Ele fez essa, porque Ruth, do lugar da onde ela veio, e quando você vê o livro de Ruth, a vida virtuosa e atitudes virtuosas que ela tem, você fala, onde essa menina aprendeu tudo isso? Meu querido, eu creio que é Deus mudando a sua vida, Deus tirando toda aquela tralha que ela aprendeu com seus deuses e costumes, idólatras e pagãos, Deus tirando tudo aquilo da vida dela e colocando algo novo, enchendo ela de algo virtuoso, algo maravilhoso, algo cuja fonte é o Senhor.
Meus queridos, Deus pode mudar a história de quem Ele quiser. As virtudes de Ruth são fruto da graça de Deus na vida dela. Assim eu creio. E Deus pode fazer o mesmo na minha vida e na sua vida. Todas essas virtudes e mais. É o mesmo Deus, o mesmo poder, a mesma graça. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela história de Ruth. Que conforme nós formos estudando ela, Senhor, que o Senhor possa nos maravilhar. Cada culto, cada mensagem, como o Senhor é bom, como o Senhor pode todas as coisas, como é grandioso e maravilhoso servir e confiar no Senhor. Deus, obrigado por essa mensagem maravilhosa da tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos pelo agir do teu Espírito nas nossas vidas e na vida daqueles, Senhor, que terão a oportunidade de ouvir essa mensagem também. Se eu posso estar abençoando essas vidas, eu oro em nome de Jesus. Amém.